Habeas data. Esse aqui vai ter muita coisa interessante e controvertida para a gente falar. Primeira coisa, fundamentação legal do habeas data. O habeas data é um remédio constitucional novo. Ele nasceu com a Constituição de 1988. O fundamento dele na Constituição vai estar lá no artigo 5º, inciso 72, LXXII, e na Lei 9507 de 1997. Então, Lei 9507 de 1997. Então, diz a Constituição, artigo 5º, inciso 72, conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. A finalidade do habeas data, portanto, é tutelar, de certa forma, o direito fundamental à intimidade e à vida privada. O habeas data permite que você conheça ou que você retifique informações suas, informações pessoais suas, que estejam presentes em bancos de dados de entidades governamentais ou bancos de dados de entidades privadas de caráter público, tá bom? A Lei 9507 de 1997, ela vai trazer uma outra opção, ou melhor dizendo, ela vai detalhar essa coisa de retificação, porque ela vai esclarecer que o habeas data pode ser utilizado para complementar, não é o que a gente costuma dizer, anotar dados pessoais. Então, conhecer, retificar, se tiver alguma coisa errada, você corrigir, e inclusive complementar, se estiver faltando alguma coisa, colocar lá, fazer essa inclusão, tá bom? O que são dados pessoais? Isso vai ser o seu nome, o seu estado civil, o seu trabalho, sua profissão, etc. Quaisquer dados relacionados a você, dados pessoais seus. Sua filiação, seu nome, seu estado civil, sua profissão, etc. Tá bom? Pablo, como seria um dado pessoal meu num banco de dados de uma entidade governamental? Seus dados pessoais na Receita Federal, por exemplo, ou o resultado de uma etapa de um concurso que você prestou, por exemplo, o resultado do seu psicotécnico, você fica sabendo que não foi aprovado, mas você não sabe por que não foi aprovado, fica até difícil para você interpor um recurso administrativo, porque, enfim, não estão te dando acesso a esses dados que são relacionados a você, tá bom? Então, é isso. Lembrando, pessoal, que o habeas data é para dados pessoais seus. Se for um dado de natureza pública, vai caber um mandado de segurança, tá bom? Então, se for uma informação que deveria estar aberta ao público, se for um dado público e não pessoal seu, o que vai caber é o mandado de segurança, tá bom? Certo. Legitimidade ativa. Quem é que vai ter a legitimidade ativa no habeas data? O habeas data é um remédio personalíssimo. O impetrante precisa ser a pessoa que é titular do dado. Então, se é você que vai impetrar o habeas data, é necessário que seja um dado pessoal seu. A única exceção, entre aspas, é se a pessoa for falecida, o herdeiro dessa pessoa falecida vai poder impetrar esse habeas data. Então, ou a própria pessoa, ou se ela já for falecida, o herdeiro. Tá certo? Legitimidade passiva. Polo passivo, quem vai estar no polo passivo do habeas data? Bancos de dados públicos, tá bom? Então, bancos de dados pertencentes à administração direta ou administração indireta. Só lembrando aqui, só relembrando, na verdade, quem é a administração direta. É o MEDO, Município, Estado, Distrito Federal e União, e seus órgãos. Se você quiser se aprofundar mais sobre isso, tem aula sobre isso no canal, tá bom? Tem aula sobre administração direta, sobre teoria do órgão público, sobre tudo isso no canal. E quem é a administração indireta? É a fase. São as fundações públicas, as autarquias, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Também tem videoaula sobre elas. Tá bom? Então, para você memorizar isso, tem aquela frasezinha, aquela técnicazinha mnemônica que é: você está com medo? Não fique com medo. O medo é apenas uma fase. Você gravou medo com U, né? E fase, você sabe quem é a administração direta e quais são as principais pessoas da administração indireta. Tá. São só os bancos de dados pertencentes a essas pessoas jurídicas?
Não, no polo passivo do habeas data também podem estar bancos de dados privados de caráter público, ou seja, aqueles bancos de dados, aquelas pessoas jurídicas de direito privado, aqueles particulares que reúnem informações suas, mas com caráter público, para disponibilizar isso. Melhor exemplo de banco de dados privado de caráter público, SPC e Serasa. Então, são pessoas jurídicas de direito privado e, mais do que isso, não pertencem à estrutura da administração pública, mas vai caber habeas data contra eles também, tá certo? Então, bancos de dados pertencentes à administração pública, direta ou indireta, ou bancos de dados privados, mas que tenham caráter público. Exemplo, SPC e Serasa. Detalhe interessante, só vai caber habeas data se houver recusa na retificação ou no acesso a essa informação, ou se houver pelo menos uma demora. Se você nem sequer pedir e você já quiser impetrar o habeas data, não vai caber, tá certo? É necessário que haja a recusa ou a demora no acesso ou retificação dessa informação. Aspectos interessantes sobre o habeas data. O STF já decidiu que não cabe habeas data, o habeas data não serve para buscar acesso a autos de processo administrativo. O que foi o caso, né? O que é que aconteceu aqui nessa situação? Isso é uma notícia do site do STF de 2010. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, presentes à sessão plenária desta quinta-feira, 18, confirmaram o entendimento da Corte no sentido de que o habeas data, HD, não é instrumento jurídico adequado para que se tenha acesso aos autos de processos administrativos. A decisão foi tomada no julgamento de um recurso agravo regimental no HD, habeas data, 90. O habeas data foi ajuizado na Corte pela Exato Engenharia, que pretendia ter acesso aos autos de um processo em tramitação no Tribunal de Contas da União, TCU. A ministra Ellen Grace, relatora do caso, negou seguimento ao pedido, argumentando que o habeas data não é remédio jurídico adequado para se obter esse tipo de acesso. Citando o trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, a ministra lembrou que, como forma de concretizar o direito à informação, a Constituição instrumentalizou o habeas data a fim de assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa física ou jurídica, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou para retificá-los quando incorretos. Todos os ministros presentes à sessão acompanharam o entendimento da ministra. Bom, isso foi em 2010 e desde então isso vem caindo em várias questões de concurso. Praticamente todas as bancas já utilizaram isso em algum momento, tá bom? Mas será que isso é correto mesmo? Será que isso está certo mesmo? Será que realmente não cabe habeas data em processo administrativo? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, se a gente pensa num processo administrativo no TCU, no Tribunal de Contas da União, um processo administrativo que, enfim, poderá invalidar uma conta, não é? Poderá até atribuir uma sanção a alguém. Nesse caso, faz sentido não caber o habeas data, porque a gente não está falando de um banco de dados, a gente está falando de um processo, tá bom? Tá, mas e se o processo for relacionado a um banco de dados? Vamos ver, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Pensa num concurso público ou processo seletivo. O concurso público, aliás, é um processo ou pelo menos um procedimento administrativo. E a gente já sabe que pode caber um habeas data numa determinada fase de um concurso público. Então, um resultado de um psicotécnico que não te deram acesso, aqueles concursos que têm investigação social, resultado da investigação social, não te deram acesso, você não sabe exatamente por que razão você não foi aprovado. Nesse caso, você pode utilizar o habeas data. Veja, estamos falando de um processo, ou pelo menos um procedimento administrativo, e cabe habeas data. A jurisprudência é praticamente pacífica nesse sentido, tá bom? Ou pelo menos é dominante nesse sentido. O que mais? Claro, você sempre pode dizer, Pablo, mas concurso não é bem um processo administrativo. Tá, tudo bem. Licitação. Eu creio que é razoável considerar que a licitação é um processo administrativo.
Processo administrativo que visa o quê? A melhor proposta para contratar com a administração pública. Vai ter divergência sobre isso? Vai também, mas a gente pode considerar que a licitação é processo sim. E pode caber sim um habeas data numa licitação, inclusive esse é um ótimo exemplo de habeas data preventivo, né? Esse exemplo é dado por José Eduardo Carreira Alvim. Alvim ou é Alvim? Agora eu fiquei na dúvida. Ele vai dizer, aliás, o habeas data preventivo pode revelar-se mais útil ao interessado do que o habeas data repressivo, pois, em determinados casos, a efetivação de um registro que contenha dados inexatos a seu respeito, mormente se for pessoa jurídica, pode causar-lhe prejuízo irreparável ou, no mínimo, de difícil reparação. Pense-se na hipótese de estar uma empresa executando diversas obras e participando da licitação de outras, e se veja na iminência de ter dados seus inexatos lançados nos registros cadastrais de entidades públicas, ou que, tendo deixado de pagar um determinado título por justo motivo, discutindo-o em sede judicial, se veja na iminência de ter esse fato registrado no Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. Então, vemos aí uma possibilidade de habeas data preventivo relacionado, né, ainda que não de forma imediata, a um processo de licitação, tá bom? Tá, Pablo, mas e o STF, né? O STF já decidiu que não cabe, e aí como é que a gente faz? Tá, o STF, mas e os outros juízos e os outros tribunais? Nós temos alguns precedentes interessantes no sentido de caber habeas data em processo administrativo, sim. Então tem esse precedente que eu estou colocando para vocês do Tribunal de Justiça de Roraima, o habeas data número 00001300. Não vou ler esse número não, me perdoem. Habeas data, fornecimento de cópia de processo administrativo, curso de formação de cabos, decisão liminar favorável, fornecimento das cópias do procedimento administrativo pela autoridade coatora, confirmação da liminar, habeas data concedido. Então está aí um exemplo de habeas data concedido em processo administrativo. Tá bom? Só esse? Não. Separei mais um aqui para vocês, esse do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na apelação 0268920, também não vou ler esse número gigante, me perdoem. Diz o TJSP, recursos oficial e de apelação, habeas data, direito constitucional, exoneração de policial militar durante o curso de informação, pretensão à exibição do procedimento administrativo para a ciência e conhecimento de informações sigilosas, possibilidade, resguardo do sigilo da fonte. A pretensão deduzida pela parte impetrante na petição inicial está relacionada com o conhecimento de informações de caráter sigiloso constantes do processo administrativo de exoneração dos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eventual recusa quanto ao fornecimento de informações ofende o direito líquido e certo da parte impetrante, passível de reconhecimento e correção. Resguardo do sigilo da fonte nos termos do artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal e Lei Federal número 12.527 de 2011. Ordem impetrada em habeas data, concedida em primeiro grau, sentença parcialmente reformada, concessão da ordem impetrada, resguardado o sigilo da fonte. Recurso oficial não conhecido, recurso de apelação apresentado pela parte impetrada, parcialmente provido. Então, existem sim precedentes, não é, dos tribunais, dos outros tribunais e juízos, no sentido de que pode sim caber habeas data em processo administrativo. E aí, claro, você sempre pode dizer, Pablo, mas e o STF? O STF não já disse em 2010 que não cabe? Mas o próprio STF já criou precedentes que foram interpretados no sentido de que pode caber. Não é? O que eu quero dizer com isso? Em 2015, o STF entendeu que cabe habeas data para a obtenção de informações fiscais, informações constantes nos cadastros do fisco, né, relacionadas à tributação. No recurso extraordinário 673707, o STF registrou que o habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção pelo próprio contribuinte dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio ia dizendo um palavrão aqui. De tributos constantes e sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais.
Trata-se aqui, pessoal, de uma empresa que buscava acesso a informações do Sistema de Conta Corrente de Pessoas Jurídicas, o SINCOR, isso em 2015. O que acontece? A partir daí, alguns juízos passaram a entender que poderia caber o habeas data em processo administrativo fiscal, que, querendo ou não, é processo administrativo também, tá certo? Então, só em resumo aqui, só trocando em miúdos, se por acaso cair numa questão para você, né, uma questão de concurso, questão de OAB, alguma coisa assim, cabe habeas data em processo administrativo? A resposta correta provavelmente vai ser não, não cabe. Mas para a vida, para a sua atuação profissional, a resposta realmente correta vai ser: pode caber, desde que o procedimento administrativo se relacione a registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, pensa aqui comigo, tá bom? Para a sua vida, para a sua atuação profissional, a resposta mais correta, mais acertada e mais lógica vai ser: olha, pode caber o habeas data sim, desde que o processo administrativo se relacione a registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, pensa num processo administrativo que vai inserir uma informação sua errada num banco de dados de caráter público. Nesse caso, a gente vai dizer que não cabe um habeas data preventivo? É meio desarrazoado querer dizer alguma coisa assim, não é? Então, num processo administrativo em si, de fato não faz muito sentido a gente falar em habeas data, porque não se trata de um banco de dados. Mas se esse processo administrativo estiver intimamente ligado a um banco de dados de caráter público, por exemplo, para a inserção de uma informação nesse banco de dados, então pode sim caber um habeas data preventivo, tá bom? Que, querendo ou não, vai estar relacionado a esse processo, ainda que de forma meio indireta. Tá bom? Então é isso. Isso é o que nós temos para falar sobre o habeas data. Eu espero sinceramente que esteja gostando. E na nossa próxima aula nós vamos falar do mandado de segurança.